assim, depois, quem não está aqui, poder assistir, tá? E vou também aqui compartilhar com você o material. Quando estiver aparecendo, você fala para mim, por favor? Sim, apareceu. Só que tá aí bem pequeno, porque tá no Não, eu vou telefone. aumentar. Isso, melhorou. E você também pode aumentar a tela. Esse aqui é o e-book do curso, tá? E-book, né, uma Eu acho que vai ser apostila melhor eu entrar virtual. pelo computador, não é não? Eu acredito que sim, com certeza, porque você pode ver aí no bem gigante, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui que talvez vai melhorar para você, que é mudar o modo de. Pronto. Que aí o que eu faço? Eu também fico em evidência. Vê se melhorou para você. A palestra fica em evidência. Você pode fechar seu vídeo se você quiser, não tem problema não, se for favorecer a sua imagem aí, tá? Mas você consegue ver minha tela? Sim, tô vendo perfeitamente. Esse é o e-book que você, né, enviei agora, que você entrou bem agora no finalzinho, né, poucos minutos antes do curso Sim. iniciar, foi para o seu e-mail. A ideia, nesses 2 dias que nós vamos estar juntos, é falar do serviço social e a inclusão, as contribuições para a melhoria da aprendizagem e o acompanhamento de casos encaminhados, né? E também a gente vai falar amanhã do atendimento educacional especializado no serviço social. Aí talvez você se pergunte, mas Cláudia, tem ainda a síntese da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, tem o conceito de inclusão social, tem o embasamento teórico profissional, a intervenção social, a elaboração de relatórios sociais, direitos sociais, acessibilidade, mercado de trabalho, programas e projetos, né, dentro das políticas setoriais, assistência social, saúde, previdência, educação, trabalho, cultura e lazer, e a família da pessoa com deficiência. Esses conteúdos, eles já estão gravados. Então, quando eu envio o e-mail, você recebeu o acesso para assistir a essas aulas, tá? E a gente vai falar ao vivo desses 4 tópicos aqui. E, obviamente, assim, ainda mais, né, para você que está iniciando, né, termina sendo um tema novo para a maior parte de nós assistentes sociais. Por quê? Né? Porque, na verdade, antes nós não tínhamos uma legislação que inseria o serviço social. Isso muda alguma coisa? Sim e não. Muda, né? Assim, eu diria não, porque não vai. As atribuições do serviço social, né, nas escolas, né, porque essa lei é mais específica para as escolas. As atribuições, elas já estão, né, definidas, obviamente, dentro do próprio escopo, né? Assim, a abrangência de atuação do assistente social da escola é definida pela lei de regulamentação. Aliás, em qualquer espaço, né? É definido pela lei de regulamentação. Eu até criei um vídeo lá no grupo de estudos, depois você pode assistir, assistente social, o grupo de estudos assistente social da educação, são 2 vídeos que eu ia te orientar agora para você, principalmente, estar iniciando. É um vídeo que o título dele são as competências do serviço social nas escolas, e o outro são as atribuições privativas do assistente social nas escolas. Por que eu estou falando, né, que não? É porque, né, a gente vai sempre atuar a partir da lei de regulamentação da profissão. Isso não vai alterar. Nós vamos ter as competências, nós vamos ter as atribuições privativas. Não vou entrar aqui no detalhe, estou indicando esse vídeo lá no meu canal, tá? Depois eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp também, para você assistir, porque eu acho que pode ser legal. Então, a prática do assistente social na escola vai ser construída, né, a partir da lei de regulamentação. Mas por que eu digo que pode trazer uma definição? Porque ficou muito ali demarcado na lei de 2019 essa questão da atuação
na melhoria do processo aprendizagem, né, a partir da equipe multiprofissional. Então, assim, sempre esteve, né, no radar a condição do assistente social dentro daquilo que são as expressões da questão social, mas quando a gente fala agora, né, dentro desse enfoque de ter a melhoria do processo da aprendizagem, isso cria uma conexão muito próxima com a sala de aula. Isso faz com que, né, dê uma visibilidade que as ações do serviço social não são ações isoladas, né, dentro da escola, não são ações de suporte, mas são ações que devem estar conectadas com esse próprio planejamento do processo da aprendizagem. O serviço social, né, passa a receber esse reconhecimento de ser um profissional da educação, né? Obviamente, dentro das nossas competências e atribuições privativas, né, nós vamos fazer essa nossa inserção. Então, quando a gente pensa, né, no que o serviço social pode contribuir para a inclusão na escola, né, que é o nosso enfoque aqui do nosso curso, nós vamos seguir essa mesma orientação, né? Nós vamos atuar, obviamente, dentro das competências e das atribuições privativas, né, como define a nossa legislação, mas também a gente vai buscar essa contribuição diretamente para o processo da aprendizagem. E a gente chega assim numa hora, né, em que a gente tem aí um embate já estabelecido, né, da valorização das escolas, da inserção nas escolas regulares, né, porque obviamente, né, tem também aí aquilo que, né, o que se direciona para as escolas especializadas e o que, né, pode ser ali construído, né, dentro dessa diversidade que a sala de aula possa ter, a inserção e a inclusão social, certo? Então, a gente precisa, né, primeiro conhecer o nosso lugar. O nosso lugar é enquanto serviço social, né? Uma profissão que vai atuar pelo acolhimento e inclusão, né? Mas nós não somos os únicos profissionais, né, que têm, obviamente, essa responsabilidade. Por que eu coloquei essa frase aqui na nossa apostila? Porque, muitas vezes, fica a cargo do serviço social até atuar numa condição de mediador para a inserção da criança e do adolescente, né, com necessidades, né, ali de ter essa visibilidade, essa condição de estar até numa escola regular, né? Porque a gente lida ainda com muito tradicionalismo, muito conservadorismo, né? Para usar as duas melhores palavras para definir isso, daquilo que é a resistência, né, de receber essa criança ali na escola regular. Então, para você que está fazendo, né, esse diagnóstico, né, como a colega aqui estava falando, está numa fase inicial, né, ela atua na rede e está indo às escolas fazer o levantamento junto aos professores, né, conhecer ali quais são as crianças que apresentam esse perfil, né, de inclusão. E eu diria até que seria importante, né, da gente não só perguntar, né, identificar ali, mas também perguntar para, né, esses profissionais da educação quais são as necessidades e dificuldades que eles percebem naquilo que é essa inclusão, né? Porque a gente vai ver até aqui no nosso curso que não é só estar, né? Muitas vezes recebe, mas não trabalha na perspectiva inclusiva. Então, a gente precisa, né, trabalhar. Tem um dos vídeos que eu falo, a partir de autoras, a distinção entre integração e inclusão. O que é a integração? Né? Acolhe, recebe ali a criança com deficiência, mas, na verdade, não é um acolhimento, né? Porque acolhimento, né,
cria todas as condições para que ela, né, possa estar numa condição ali de inserção, né, de poder se aproximar, né, e se sentir parte do grupo. Isso seria inclusão, né? Então, a gente precisa ter esse olhar. Por quê? Algo que eu também falo lá nas aulas gravadas. A gente não pode reafirmar, muitas vezes, apenas o discurso, porque na inclusão a gente precisa trabalhar com aquilo que deveria ser e o que é. O que eu estou querendo falar para vocês? Que muitas vezes assim passa desapercebido por nós aquilo que são as resistências e dificuldades que outros profissionais possam ter. Eles recebem, né, a criança ali na sua turma, mas eles, né, assim, no cotidiano ainda não desenvolveram aquilo que a gente possa chamar de inclusão. Então, quando eu trago essa frase, o serviço social é uma profissão que atua pelo acolhimento e inclusão, mas na divisão sociotécnica do trabalho não é a única, né, não é a única profissão responsável por gerar tais condições, né? O serviço social ele vai estar ali, né, tendo esse olhar inclusivo e levando, né, os demais profissionais a também participarem dessa perspectiva, porque o serviço social atua na legitimidade, né, na acessibilidade daquilo que são os direitos, né, e garantias que essas crianças e adolescentes possuem e também, né, de estarem incluídas, né, naquele ambiente que elas participam. Mas, né, muitas vezes, né, como eu estava falando aqui, fica para o serviço social até compor essa mediação, porque o professor tem um olhar dificultoso para esse recebimento. A gente já teve situações que a própria direção da escola tinha um olhar dificultoso, né? Recebia, né? Mas sempre com poréns, sempre com senões. E o que isso faz? No cotidiano, né, não cria ali as condições necessárias. Então, na verdade, dentro dessa fala inicial aqui que eu estou trazendo para vocês, toda a sociedade deve ter uma postura de acolhimento e inclusão, né? É isso que a gente trabalha. Eu até digo em outro vídeo gravado que depois você vai ter acesso, que a inclusão, né, ela está relacionada a uma perspectiva que se alinha com o projeto ético-político do serviço social. Nós atuamos, né, dentro da escola na perspectiva inclusiva, mas a gente não quer incluir na escola, a gente quer incluir na sociedade, né? E a gente sabe que a escola, enquanto essa instituição de formação, ela vai estar, né, dando as suas contribuições para que essa inclusão seja uma realidade. Então, é para isso que a gente trabalha. A gente está lá na escola, né? Isso é importante dizer para vocês, porque a gente não pode também ter uma visão reducionista. Eu estou aqui nessas 4 paredes da escola e eu tenho que me preocupar com isso. Não, a gente se preocupa com a escola, mas para lançar para fora da escola. Por quê? Aquela criança e aquele adolescente, né, que demanda a inclusão, ele vai crescer, né? E, obviamente, ele precisa se desenvolver e se desenvolver para ser um cidadão pleno dentro dessa sociedade. Isso é uma coisa. A outra coisa, as demais crianças e adolescentes que estão ali convivendo com ele também, né, vão circular por outros espaços e essa inclusão construída na escola vai fazer com que eles, né, levem esse legado para esses espaços, contribuindo para influenciar nessa construção da sociedade inclusiva. E tanto a criança e adolescente que demanda a inclusão, quanto, né, as demais crianças, né, elas têm família. E, obviamente, né, a gente está também tentando aí, né, levar essa transformação desse olhar também para essas famílias. E vejam, na verdade, né, eu até aqui usei um exemplo da criança que demanda a inclusão e as outras crianças, né, que podem incluir. Na verdade, gente, assim, eu quero até me corrigir, e em vídeos anteriores que vocês vão ver, eu também falo isso.
A inclusão depende de todos. A inclusão é do grupo, tá? Não é a criança com deficiência que vai ser incluída. Olha aí, a inclusão, né, quando a gente trabalha dentro dessa perspectiva, é um todo, todos ali são inclusivos, né? Todos ali são incluídos. Essa perspectiva segmentadora, ela termina, né, fazendo com que a gente não tenha uma perspectiva real daquilo que significa a condição, né, de fazer com que a inclusão aconteça. Então, vejam só, você está trabalhando na escola, mas para a inclusão, mas essa tua ação ali na escola vai ter uma ressonância para além daquilo que é a sua ação ali cotidiana. Agora, por ocasião do Dia do Assistente Social, circulou no WhatsApp uma figurinha, né, que eu achei bem interessante, que fala assim, que a gente nunca vai saber, né, quem a gente contribuiu. Agora eu não vou lembrar exatamente, mas vocês já devem ter visto. A gente nunca vai saber quem a gente tocou, né, com o nosso trabalho, mas as pessoas sempre vão lembrar, né? O que o nosso trabalho na escola faz é um pouco disso, né? A gente está ali tentando, né, olhando para aquele grupo que está ali, mas aquela ação ela vai se multiplicar exponencialmente e é o que a gente deseja quando a gente tem uma ação bem desenvolvida, ok? E aí sim a gente vai estar trabalhando para a inclusão. Então, a gente vai fazer isso, né? Não é também criando ações, e isso eu sempre gosto de fazer, porque eu sou muito grata, né? Assim, embora hoje aqui ao vivo a gente só está com uma colega, mas a gente formou turma, né? Graças a Deus. E eu estava falando aqui para você no início. Eu ofertei em janeiro uma turma chamada Inclusão Social. Depois, eu ofertei uma chamada Educação e Inclusão Social. Não, eu acho que Educação e Inclusão Social foram 2 turmas, e essa turma agora eu quis dar assim, uma pegada bem mais prática, né, da atuação do assistente social. Mas, assim, a gente está sempre... O que eu quero dizer é que a gente sempre tem turmas, as pessoas estão sempre desejosas de conhecer. Mas é isso que a gente precisa entender. Gente, nós não temos atribuições e competências exclusivas para incluir, né? Foi até engraçado, né? Exclusivas para incluir. Mas o que acontece é que é próprio, a gente precisa entender que dentro das atribuições do serviço social, tudo que a gente faz de ponta a ponta da lei de regulamentação é inclusão, porque é o que eu falo no primeiro ou segundo vídeo lá gravado. A inclusão é uma perspectiva de sociedade. A inclusão ela não é algo instrumental que você, eu estou incluindo agora, calma aí, não posso ir aí. Não existe isso no trabalho do assistente social. A gente precisa ter uma concepção de acolhimento e inclusão em todas as nossas ações, certo? Porque a gente vai, né, criar uma sociedade onde todos possam ter a sua participação, certo? Ele precisa ter, né, uma identificação, né, e de ter ali o grupo como parte, né, da sociedade. Não é algo que eu preciso... Não, espera aí, que a gente vai sempre trabalhar com a perspectiva de cotas em todos os lugares. Não, tem que ter aí a pessoa com deficiência. Tem que ter lá a pessoa com deficiência. Né? A gente precisa trabalhar a representatividade. Isso é muito importante na construção dessa sociedade inclusiva. Mas nós, assistentes sociais, a gente não pode pensar, né, que nós vamos ter aí um manual de inclusão. Não, a inclusão ela está na nossa orientação, né, do nosso trabalho, ela está ali no momento que a gente está fazendo aquilo que diz os princípios do nosso Código de Ética. É a defesa intransigente dos direitos sociais, né? É entender, né, a liberdade
como um direito inalienável do ser humano. Então, né, a gente precisa perceber que nós temos atribuições e competências que já viabilizam o acolhimento e inclusão por meio dos direitos sociais. E isso faz toda a diferença. Eu sei que, às vezes, gera assim, uma... Eu não gosto de usar a palavra insegurança, mas assim, o profissional ele se preocupa de não deixar, né, de ter atitudes inclusivas, ações inclusivas do seu cotidiano, né? Mas vejam só, a gente precisa trabalhar, é uma coisa que também, né, é uma defesa quando a gente alinha com o projeto ético político do serviço social, porque guardem isso que eu vou falar para vocês. Vocês vão ouvir isso em outro vídeo, mas eu vou falar para vocês também. Mesmo que na escola que vocês estejam trabalhando não tenham uma criança, né, com deficiência, é necessário trabalhar a perspectiva de inclusão. Entenderam? Inclusive, até teve um caso na escola onde eu trabalho. Eles queriam separar turmas dos meninos que estavam tendo mais dificuldade, dos mais inteligentes. Eu falei, não existe isso, você vai estar excluindo ele. Como que ele vai desenvolver? Ele vai ficar pior. Meu Deus, então, é isso, é isso. Ainda bem que você, né, teve a percepção, porque é isso, você vê, o serviço social, aquilo que eu estava falando aqui, né, mais acima, é o serviço social que tem que fazer ali o papel de mediação para que aconteça o acolhimento e inclusão, porque é como se outros profissionais não tivessem essa responsabilidade. É uma coisa que a gente precisa, obviamente, é o nosso trabalho, né? É aquilo que a gente precisa fazer, mas a gente também, o professor ele não pode ter essa perspectiva. Imagina, né? Você fez certíssimo, mas a gente precisa construir uma sociedade onde não vai ser o assistente social apenas que vai ser o guardião, né, da inclusão. A gente precisa trabalhar dentro daquilo que é a composição, porque você imagina, lá na lei, eu estava aqui falando, né? Ela não fala de uma equipe multi. Isso. Veja só, se você está numa equipe multi e você que tem o olhar, né, do olhar inclusivo, gente, o que vai acontecer com os demais profissionais? É como se a gente entrasse, né, assim, numa arena, né, de visão e de embate a favor da inclusão. Mas é algo que eu sei que ainda vai demorar um tempo para que isso, né, como eu falei aqui, a gente ainda encontra na escola aquela perspectiva que não deseja a inserção na escola regular, acha que tem que ir sempre para a escola especial, né? A gente precisa entender quando que, né, dentro de uma avaliação biopsicossocial, né, as escolas especiais elas serão as indicadas, porque hoje a perspectiva da educação inclusiva é primordialmente nas escolas regulares, e sem acontecer isso que você está falando, isolar por sala, é o que a gente vê aí, gente. Por isso que nós... eu vejo que é importante esse curso de empoderar vocês, de fortalecer vocês, né? Porque, veja só, se você agiu dentro daquilo que a gente sabe, que foi orientações teóricas, metodológicas, que fizeram você ter ali um feeling, né? Uma percepção de que era uma postura equivocada separar os que mais com dificuldade de aprendizagem dos que estavam, né, tendo mais a facilidade de absorver o conteúdo. Mas isso não deveria nem sequer passar na perspectiva de um educador. Concorda?
dificuldade é lidar com os professores, porque eles já têm uma ideia formada. E por eles terem mais tempo de experiência, mais tempo de conhecimento, eles acham que estão superior, sabe? Então, eles não aceitam a ideia. Para eles, eles têm que separar aqueles alunos porque está atrapalhando a aprendizagem dos que estão se sobressaindo. Então, depois você me vê lá naquele grupo de estudos assistentes sociais na educação, o meu último vídeo que eu falo de resistências. Muitos colegas estão falando dessa dificuldade nas escolas. Gente, assim, os professores, né, até mesmo a direção, a equipe pedagógica, eles são norteados por aquilo que são teorias da educação. E, assim, é uma coisa que lá no meu... Isso aí já no meu curso Educação e Serviço Social eu falo. Muitas dessas teorias que eles se baseiam são perspectivas que se baseiam até em ideias funcionalistas. Funcionalismo, que já esteve na história do serviço social, sabe? Uhum. Então, muitas delas estão... Eles não possuem, muitas vezes, na concepção educacional, perspectivas teóricas de enfoques mais sociais são tidas como progressistas. Ok, até aí tudo bem, mas é como se, né, não pudesse ser trabalhada em qualquer ambiente escolar, e aí precisa de escolas caras e escolas exclusivas, né, de elite, para que essas correntes sejam trabalhadas. Enfim, né, é algo que a gente vai ter que se debruçar em algum momento, porque a gente tem que desconstruir isso. E não apenas só isso, né? Aqui eu estou querendo, né, dar uma fundamentação teórica para essa resistência e essa falta de, né, perspectiva inclusiva. Na verdade, os professores estão cansados, né? As equipes estão não se abrindo para aquilo que, né, é uma perspectiva de educação que vai acolher aquele aluno dentro das suas dificuldades. Porque ninguém se pergunta também qual o contexto de vida que leva esse aluno a ter mais dificuldades de aprendizagem. E aí que entra o serviço social, porque dentro das nossas atribuições privativas e competências, nós temos ferramentas para identificar a origem, né, daquilo que são essas dificuldades da aprendizagem. Ainda que sejam, né, dentro daquilo que na escola se conhece bem, que são os transtornos, os distúrbios, né? A gente sabe que isso é atravessado por expressões da questão social, muitas vezes. Nem que seja pela falta de condições de identificar, né, essas condições dos alunos, porque às vezes eles vivem numa condição de destituição tão profunda que os pais não têm interesse de entender que transtorno, distúrbio de aprendizagem é a origem, né? Não tem interesse, não leva os filhos. Esses dias eu estava conversando com uma querida que ela estava falando comigo, Cláudia, olha só o que a colega estava vivendo. A família, a criança, o professor estava identificando uma coisa que é muito simples, que é a dificuldade da criança, né, enxergar. Né? Ela estava se queixando, dores de cabeça, vista embaçada, coisa desse tipo. E aí, né, a professora encaminhou lá para o serviço social, o serviço social estava direcionando a criança, né, para fazer ali os exames e tudo mais. Ela estava desesperada, porque ela queria um meio de obrigar os pais a fazer isso, né? E como que ela se precavia, né, deles não fazerem aquilo que ela estava orientando. Então, vejam só, é uma questão que atravessa a dificuldade de aprendizagem. Aí você vai isolar
não pode ser assim, né? Isso. No mínimo, você precisa dar condições para que esse aluno ele possa, né, superar as suas dificuldades e participar da turma como um todo. Essa é a questão. E Para como que a você, gente age quando os pais têm resistência, não aceita? então, na verdade, foi o que eu orientei para aquela querida. Ela não está pedindo um favor para os pais, né? Ela está dando uma orientação que é, né, dar de assegurar o direito à saúde daquela criança, o direito à educação daquela criança e, obviamente, aquela criança ela tem, né, ali os seus pais que possuem a guarda dela. Então, né, eu falei, olha, se você dá o encaminhamento para os pais e você comunica isso ao conselho tutelar, dá o prazo para os pais retornarem, porque, obviamente, você precisa acompanhar. Se você deu, né, o encaminhamento para ir na rede de saúde, fazer a avaliação oftalmológica da criança, porque há ali indícios de que está acontecendo alguma condição de dificuldades, né, no acompanhamento ali na sala de aula. Você dá o prazo. Se eles não retornarem, se nada acontecer com aquela criança, você vai acionar o conselho tutelar, porque está acontecendo uma omissão, uma violação de direitos dessa criança. E aí sai da esfera do serviço social ali dentro da escola, porque a gente também tem limites. Sim, a minha supervisora, eu tive um caso similar com esse. A minha supervisora, inclusive, até pediu para a gente fazer a visita, que a gente ainda não teve a visita, de 3 crianças que estão com os dentinhos tudo podre. E uma das meninas está passando mal, porque está afetando muito na escola. Ela chega na escola e começa a passar mal. E todo mundo está imaginando que seja consequência dos dentes. A escola já correu atrás, já procurou dentista, já marcou, os pais não levam. Aí Então, passaram para a gente. não, tem que passar para vocês, e agora vocês vão entrar, né, primeiramente buscando sensibilizar, dentro do nível do diálogo, né, sensibilizar esses pais para que eles façam o papel que é destinado para eles, né? Agora, eles não podem se omitir, porque eles estão criando uma violação que tem um impacto muito grande para o desenvolvimento da criança. E aí, né, você colocando lá, né, orientado no conselho tutelar, né, você vai estar agora num outro nível. Você, como profissional, você fez o seu papel, né, e aguardando agora que o órgão lá de responsabilização, né, também faça o seu papel no sentido de orientar os pais e criar obrigatoriedade na condução, né, do tratamento de saúde dessas crianças, porque veja só, não é uma condição de educação apenas. É um direito que está sendo violado da educação? Sim, porque ela não consegue, né, desenvolver ali o seu aprendizado com essa dificuldade. Mas de saúde, né? E sem contar outros direitos que incidem sobre isso, né? Para que essa condição ali permaneça. Então, essa é realmente a orientação. E, Sim, né, a nesse gente caso, pode nesse falar. caso, ainda tem o higiene também, que as professoras relataram também que está deixando a desejar. E a minha supervisora simplesmente me aconselhou, Lausa, você vai fazer a visita, vai procurar qual PSF que é responsável da região onde ela mora, vai procurar correr atrás, você mesma vai marcar o dentista, vai levar para a família, orientá-las e quando marcar o dentista, vai esperar, aguardar. Se eles não levarem novamente, porque já foi marcado e eles não levaram, a gente que vai ter de arrumar um jeito, nem que seja a gente mesmo que leva. Olha só, bom, é uma orientação, né, que você recebeu aí de alguém acima, mas a Sim, gente tem que entender algumas coisas, tá? Porque, na verdade, assim, o serviço social, ele tem o seu papel, né, ali
dentro da escola, de, como diz lá, né, a legislação, né, do processo da aprendizagem. E essas demandas incidem a partir dali. Mas a escola, ela tem seus limites, entende? E tem uma coisa que vai sempre ter o seu papel de importância, que são os pais irresponsáveis. Assim, eu não questiono, assim, eu não vou entrar no mérito de dizer que é um encaminhamento errado. Não vou, né? Não conheço o contexto que vocês trabalham. Eu acredito, duas coisas que eu vou falar, e aí são perspectivas profissionais que estão me norteando para falar isso. Eu penso que é um papel de tutela, tá? Digamos assim, que está exercendo sobre os pais, né? De tirá-los dessa função que eles possuem, né? Assim, desde que a criança, desde a concepção, desde quando eles desejaram ter o filho, né? Estava previsto que eles teriam com essa condição, né? Isso está previsto no ECA. O ECA não diz que o profissional lá da escola vai sair das suas atribuições e levar a criança e marcar ali. Eu não sei nem se lá no PSF, vocês falam, né, é o posto de saúde da família, vai receber a marcação, esse agendamento, sem ser pai ou responsável. Sabe? Eu não receberia. Por quê? Vai agendar e a gente não sabe se os pais vão levar. E aí você vai pegar a criança à força e vai levar? Eu acho que é uma conduta equivocada. Então, você está fazendo um papel que deveria ser dos pais. E segundo, eu acho que extrapola, né, a questão de limites institucionais. Por quê? A gente tem uma condição, obviamente, até de orientar. Você pode falar, olha, tem tal dia, segunda e terça, é o dia da marcação no PSF, eu já me informei. Você chega lá, procura profissional X e faz a marcação. Você já deu assim, mastigado, né? Toma, engole. Você já fez todo um trabalho. Isso é uma coisa que eu também já acho que é demais. Mas, assim, você sair do seu papel, que é atuar na escola, e ir até o posto de saúde para fazer isso, você vai... vou dar só uma dica para você. Vou falar só uma coisa para você. Se fizer uma vez com esses pais, você vai ter que fazer sempre. No PSF, eles têm dificuldade para marcarem as coisas. A minha supervisora até procurou eles para a família ir lá. Eles demonstraram uma resistência. Então, ela já chegou perto de mim, vai fazer a visita e vai fazer um relatório que é urgência, porque são 3 crianças que estão sendo afetadas em casa para conseguir, porque senão não vai conseguir. Eles querem fazer visita na escola e isso vai demorar muito tempo. Então, até fazer a visita, você fazer o relatório, você está dentro da tua atribuição institucional da escola, da rede básica de educação. Agora, você sair, né, e fazer um papel que os pais deveriam fazer, eu acho que é um pouco excessivo. E está abrindo um precedente para essa família muito sério, né? De que, se não for... Aí você pode dizer, mas, Cláudio, se não for a gente, a criança vai ficar sempre com o pai. Então, leva para o Conselho Tutelar, leva para o Ministério Público, vai fazendo as denúncias, porque tem violação mais séria, gente. E vocês não podem ficar cobertando, né, criando aí situações de burlar aquilo que é a responsabilidade dos pais. Eu acho isso complexo. Mas, né, como eu falei, eu estou aqui só tendo a tua fala, né, assim, e uma fala que você está falando aqui, né, bem genérica, mas, né, só vocês mesmos sabem o contexto e a situação. Então, né, assim, nesse primeiro momento, eu queria trazer para vocês, né, essa nossa condição, né, de trabalhar com a inclusão social,
e que muitas vezes a gente vai ter que trabalhar na sensibilização dos demais profissionais de outras áreas lá dentro da escola. Ou seja, né, é como se a gente trabalhasse na inclusão daqueles também que deveriam atuar, somar junto com a gente por essa inclusão, mas que não possuem, né, a perspectiva correta para que, né, assim, isso seja uma realidade, né, uma demanda. E o que é lamentável, porque isso cria, né, muito mais dificuldades para o profissional, né? Porque, veja só, você está, se não me engano, você falou há 20 dias trabalhando, né? E olha quantos embates você já teve, coitada. Nossa, muitas. Não, isso foi o que você só compartilhou, né? Agora imagine que você Isso, chega do trabalho assim, meu Deus, parece que eu já estou há 1 ano trabalhando nesse lugar. pois é, e tinha muito tempo que eu me formei no final de 2019, não consegui emprego na minha área, estou um bom tempo parada, trabalhava fora. Então eu voltei assim, caí de paraquedas e já caiu um monte de problema para resolver e eu estou estudando, estou lendo muito, estou tendo muita ajuda também, porque eu estou em um grupo, tem muitos assistentes sociais também que mandam conteúdo, que está me ajudando muito. Maravilha, isso mesmo. E a gente nunca pode perder de vista, né, aquilo que a própria legislação aponta, né, dessas contribuições que nós podemos dar para as escolas, né? Porque na Lei 13.935, essa de 2019, né, que abriu consideravelmente esse precedente para o assistente social nas escolas, tem duas coisas básicas que eu gostaria de ressaltar. A lei é muito clara que diz que vai atender às necessidades e prioridades definidas pela política de educação, né? Então, assim, uma coisa que eu tenho visto, eu até comecei a te perguntar, mas vocês elaboraram uma ficha, né, um instrumental, porque o que eu estou vendo é que os nossos colegas assistentes sociais, em razão, né, como você falou, caiu de paraquedas, né, e está indo assim com a cara e a coragem, né, para aquilo que é a atuação dessa prática cotidiana. Mas assim, a gente nem tem tempo de perceber dentro ali daquela localidade o que tem sido estabelecido, né, no plano, quais são as orientações, né, que estão sendo ali priorizadas dentro da. Existem mapeamentos, existem estudos, a gente pressupõe, né, que identificam aquilo que são as principais demandas que estão ali, né, pressionando a rede básica de educação dentro dessas localidades. Né? E aí, resumindo, eu estou vendo os profissionais irem a campo, indo à prática, né, sem uma possibilidade sequer de planejar as suas ações. Né? Já estão, como você falou, né, caindo de paraquedas, sendo lançados no fogo, né, e construindo para ontem, às vezes no sentido de atender coisas que estão lá há anos, né, e que já dependeria de ter ali um profissional atuando já há algum tempo. Mas eu acho que o caminho vai terminar sendo esse, né? O que vai ser para todo mundo: atuar, estudar e interagir com outros assistentes sociais, né? No sentido aí de, pelo menos, compensar um pouco essa defasagem e dar um suporte para o dia a dia. Eu vejo que, assim, muitas pessoas, como você estava até falando, entram na educação e vão começar a assistir lá os vídeos e me mandam mensagem, estou assistindo teu vídeo agora, e aí eu vou ver um vídeo, né, até bem mais de meses ou de semanas. Por quê? Né? Está precisando para ontem construir subsídio para essa atuação. Né? E enquanto estudam, porque muitas vezes, né, a pessoa até acha, vou fazer uma pós-graduação, né? Mas essa pós-graduação leva um tempo ainda para, né, você ali interagir da teoria e a prática. Então,
né, sempre procura um curso livre que trabalha mais a perspectiva da prática para dar essa compensada, né, para se sentirem mais estruturados para ter um planejamento dessa atuação. E, obviamente, essa interação com outros colegas também é fundamental. Mas, assim, né, dentro do que deveria ser, né, eu falei aqui no início que a gente está entre o deveria ser e o que nós, né, conseguimos fazer nesse cotidiano, é algo, né, que a própria legislação ela aponta, que também, né, não é apagar incêndio. A gente precisa, porque muitas vezes o apagar incêndio escamoteia algo que está na estrutura ali e que não vai ser atacado. Então, vai ficar sempre enxugando gelo, né? Aí você vai lá, posiciona aqueles professores. Não, não pode dividir a turma entre os que sabem mais e os que sabem menos. Mas quando você vai ver, né, qual é a origem desse problema? Está lá numa prática que já foi enraizada naquelas instituições, naquelas escolas. Então, né, a gente precisa sempre entender, né, aquilo que está na essência dessas relações construídas nessas escolas. Por quê? A gente está chegando, né, assim, em massa, digamos, mais oportunidades agora, né? Mas os professores, às vezes, encontram, como você estava falando, se sentem mais experientes, já estão ali há anos na sala de aula, mas vejam só, né, de que forma, né? E a gente precisa desconstruir isso muitas vezes. E algo que também, assim, mais confunde do que ajuda é aquilo que a lei fala, né? Que as equipes multiprofissionais deverão desenvolver ações para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Nossa, sim, é quase que uma ação novamente messiânica aí do serviço social, né? E, né, assim, termina sendo algo muito vago, né? Porque não trazem ali ações, né, diretrizes para que isso possa acontecer, é muito amplo, porque a gente sabe que é de anos que a gente fala que a gente ouve falar das contradições que estão na educação, né? Os próprios educadores, né, uma série de pesquisas, uma série de estudos apontam, né? A gente sempre ouviu falar que a educação no Brasil era uma das mais atrasadas, mais que apresentavam, né, assim, desigualdades no mundo inteiro. A gente não está falando de uma questão, né, que é simples de se resolver, mas que vem se desenvolvendo de forma contraditória por anos. E aí chega ali uma lei, vamos desenvolver ações para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Assim, ninguém vai tirar da cartola, né, uma varinha mágica para que isso possa ser resolvido, né? Então, é lançar uma expectativa, uma pressão para os profissionais, né? E nesse cotidiano também, né? Do que a gente pode fazer, né? A gente sabe que a gente lida com questões, principalmente quando a gente fala da questão social, que estão aí na base das políticas públicas, né? Na ineficiência dessas políticas públicas, né? Que poderiam dar suporte e subsídio para que também esse processo de ensino-aprendizagem seja coerente. E, obviamente, amplia o escopo de atuação, né? Por quê? Algo que a gente nunca vai poder aceitar, né? Por isso que eu tenho batido muito nessa tecla, tá? Dos limites institucionais, tá? Porque o que acontece quando a gente tem uma inserção que, eu volto a dizer, não é nova, porque, né, a gente já tem assistente social nas escolas já de alguns anos, mas nesse nível que a gente está vendo agora de inserção, realmente está assim, digamos, parecendo que é novo, né? O serviço social nas escolas. Mas o que acontece? A gente está vendo uma falta, tá? Eu até falei lá no vídeo da resistência, uma falta de compreensão
Isso dos próprios gestores, aquele que está lá na direção da escola, aquele que está lá na Secretaria de Educação, está com algum cargo estratégico na educação, falta a compreensão das atribuições do serviço social. Ele sabe que a lei mandou colocar. Ele até deduz, pelo senso comum, as atribuições, o que o serviço social pode trazer ali. Mas é como se alargasse um espectro de atuação do serviço social muito grande. Olha, eu encontrei uma colega que, no ano passado, ela foi contratada, ela, na verdade, é funcionária pública, tá? Da pasta da assistência social, e foi deslocada para a pasta da assistência social. Se ela tiver depois, se ela entrar no curso depois, ela vai assim, Cláudia, você está contando minha história, né? Mas veja só, né? Não estou dando nome aos bois. Mas o que acontece? Ela era da assistência social, ela é servidora municipal, foi deslocada da assistência para a educação. Simplesmente, olha o que foi a atribuição que deram para ela nas escolas. Ela tinha que mapear na rede todas as crianças que perderam familiares por Covid. Até então, né, assim, a gente obviamente pode dar uma importante contribuição, né, de perceber ali se está lidando com sequelas, se teve impacto, né, na inserção da criança na escola, sem problema. Mas isso é atribuição exclusiva do serviço social? Não, né? Primeiramente, um bom cruzamento de informações e dados já dariam essas informações, né? Mas ela estava indo, né, identificando nas escolas, fazendo as visitas. O que eu quero dizer com isso? Que a falta de compreensão do papel do serviço social, né, das atribuições do serviço social pelos próprios gestores, criam demandas, né, que extrapolam a nossa esfera de atuação. E uma outra coisa é que também há, como a gente está aqui falando, os próprios profissionais, né, os próprios assistentes sociais, né, faltam os assistentes sociais também compreenderem, né, essas atribuições e competências. Por quê? Né, eu falei aqui no início, não existe, né, ali uma receita de bolo ou um manual de como incluir, quais as ações para você incluir. Mas, minimamente, assim, o profissional ele precisa contextualizar aquelas atribuições e competências do serviço social na escola. E isso é um grande desafio para os colegas. Por que é esse desafio? Porque os colegas eles não aprenderam isso na faculdade, né? Como estão se abrindo novos cargos para os assistentes sociais nas escolas, né? Então está entrando muita gente nova nesse contexto e que estão buscando, assim, eu coloquei aqui antes, né? Estão atuando, estão estudando, estão interagindo, mas vocês me corrijam se eu estiver errado. Vocês estão aprendendo muito mais na troca profissional e nas interações do que efetivamente no que a gente já tem de formação, né? E, obviamente, é como se a gente tivesse também, enquanto categoria, traduzindo, né? Buscando formas do profissional se entender ali no cotidiano. É isso, até porque eu quis trazer essa pegada, como eu falei aqui, mais do cotidiano profissional, de ouvir, de trocar, né? É bom, eu deixo vocês falarem, a gente pensa juntos, porque, na verdade, é a principal angústia, é a principal dor hoje dos assistentes sociais, né? É ir para um lugar, né, o que você mesmo falou. Ah, está querendo que eu vou lá no PSF marcar. Amplia o escopo de atuação, né? Então, a gente está vivendo ainda, eu sempre digo, né?
A gente está assim, né, na implantação da lei, que passou a ser obrigatória em 2020, né, dezembro de 2020, 2021 foram aí sendo construídos aí vários processos seletivos de inserção do serviço social nas escolas. Digamos que tudo está muito recente. Mas quando a gente estiver lá atrás, né, lá na frente, né, daqui a 10 anos, né, vocês que estão aqui na aula comigo ao vivo, os colegas que vão assistir depois, vão olhar para trás e, meu Deus, como eu apanhei para esse serviço social nas escolas se efetivarem, né? Nossa, já ouvi cada caso. Se eu te contar, teve uma professora lá que queria jogar os alunos tudo para cima da gente. Aí a psicóloga, não, a gente vai acompanhar. Aí eu já pulei na frente e falei, não, mas quais foram as suas tentativas? O que você já fez para melhorar o aprendizado dele? Já chamou o pai? Já orientou dessa dificuldade? A psicóloga, ela sempre quer responder primeiro, eu acho que é para mostrar serviço. Tudo bem, porque nós duas é novata, mas ela não pode responder algo sem ter certeza, porque os professores têm que fazer a tentativa deles, têm que buscarem. Aí uma das professoras ainda citou assim para a gente, menino passa mal aqui, a gente não sabe nem o que fazer, que bom que vocês vieram, bom que vocês levam para o médico. Eu olhei assim e tô assim, ou se não, contrato uma enfermeira para ficar aqui. Eu olhei, mas esse não é o papel do conselho do telar? Então, não levar a criança passando mal. Na verdade, há, assim, duas Acionar a opções. família. A família Aciona a está apanhando, família. A tá família apanhando tem que café, acionar. porque aqui é região de café. Então, a Então, mas família aí geralmente... a família pode ter dificuldades, mas a escola também pode prover. Como que a escola não vai prestar pelo menos um atendimento emergencial? Aí eles jogaram para cima da gente. Não que vocês tenham a obrigação de acompanhar, mas assim, a escola pode prover e vocês podem acompanhar as crianças, né? Assim, sempre acionando a família. É claro que se é uma área rural, a família, né, tem mais dificuldade de deslocamento, então a escola pode prover por meio ali do assistente social e também do psicólogo, não tem nada que impeça fazer esse acompanhamento até a unidade de saúde. Agora, institucionalizar como sendo o serviço social que tem que socorrer sempre é muito complicado. Mas eu sei que na prática é assim. Eu também já trabalhei e também é dessa forma, né? Porque é como se assim o serviço social faz tudo, né? Mas assim a gente tem que entender. Eu acho muito complicado é quando diz assim, é o serviço social que vai fazer, né? Aí você tocou num ponto que você também não é a primeira que me fala, né? Tem ali, vamos pensar que dentro da escola, né, a gente vai ter ali o pedagogo, né, como equipe multi, né? Vamos pensar assim no básico. O psicólogo e o assistente social, né? Vamos pensar assim. A criança passa mal. De qual profissional aqui, né? Aí acionou a família está distante, o quadro é grave, tem que sair de imediato. Qual desses profissionais aqui vai acompanhar? Pode ser o assistente social? Pode, mas não é papel exclusivo e único. Entende? Na Sim, verdade, assim, qualquer pessoa poderia sair ali com a criança, né? Isso é um fato, sim, dependendo da claro. urgência e da necessidade. Agora, instituir o assistente social para fazer isso, né, é uma coisa que termina assim descaracterizando uma equipe, né? Porque na verdade, assim, vai terminar ficando para o serviço social as atribuições assim do tipo ninguém quer fazer. Ninguém quer fazer, o serviço social vai fazer. E não é legal. E uma coisa também que, né, dentro disso que você está falando, uma coisa que uma colega falou, ela estava assim, Cláudia, eu preciso saber o que o assistente social faz na escola, porque assim, eu fico a reboque
ali do psicólogo, né? Sempre ali quem decide, quem faz, e eu fico num papel de acompanhar. Então, assim, vocês vão lidar essa relação de poder, né? Essa condição aí de disputa institucional, isso não é novo, isso não vai acabar jamais, sabe? Mas, assim, a gente está falando também do nosso ambiente profissional, né? E no nosso ambiente profissional, a colega está aqui falando, boa noite, querida, que bom que você conseguiu entrar, tá? Você tinha dito que ia viajar, mas que bom que você está aí, conseguiu entrar. E pode participar no chat, que eu sei que você gosta de participar também. Então, veja bem, a gente precisa ali construir ambientes profissionais que sejam, né, acolhedores para os próprios profissionais. Quando uma lei institui psicologia em serviço social, a gente está ali, né, numa condição dessa construção que é conjunta. E não pode se virar uma disputa, né, de quem sabe mais, de quem sabe menos, porque esse não é o objetivo, esse não é, né, o papel, né, que nós estamos ali. Todo mundo vai para o seu trabalho para quê? Para ser feliz, realizar, né, contribuir com a vida das pessoas, e é isso que tem que acontecer, né? Não entrar numa condição aí de disputa que não vai levar ninguém a lugar algum, né? Só vai criar objeção. Mas é claro que às vezes a gente lida com pessoas imaturas, né? A gente não pode também, a gente sabe que a gente não vive no país de Alice, mas no que depender de nós, vamos sempre, né, fazer com que essas disputas se atenuem. Muitas vezes, assim, a gente vai precisar. Eu já vi um caso também entre psicologia, né, e serviço social. Nossa, que assim, a colega estava se sentindo extremamente angustiada. Ela ia para o trabalho assim sofrida porque viveram ali uma condição de disputa no último nível, né? Mais por conta da... porque os profissionais, assim, por mais que eu digo que a gente está construindo ainda nosso entendimento, mas o serviço social é uma profissão que arregaça as mangas, né? E sai. A gente vive esses problemas que colocam do nosso colo atribuições que não são nossas, vivemos, mas a gente dá conta, a gente vai lá e constrói. Então, assim, há uma celeuma, né? Há uma, assim, no bom e melhor estilo da inveja, né? E a gente termina sendo alvo aí, né? Dessas coisas aí mais mesquinhas. Mas, obviamente, né? A gente precisa sempre contornar e construir bem a nossa prática. Então, assim, ainda, né, refletindo aqui sobre o que a lei, né, traz para nós, a gente precisa, né, propor essa melhoria no processo da aprendizagem, né, dentro daquilo que são as nossas atribuições e competências, né, e sempre olhando, a gente nunca vai sair desse lugar. Esse é o lugar da nossa contribuição, do enfrentamento das expressões da questão social. Por isso que é tão importante, né, o estudo socioeconômico dos nossos alunos, porque a gente vai conseguir mapear. E quando a gente mapear essas expressões da questão social que tem embate no cotidiano desses alunos, a gente vai conseguir até nomear qual é a dificuldade do aprendizado. Por quê? Né? A gente sabe que essas ações mais estruturais, né, da infraestrutura de vida das crianças e dos adolescentes, das suas famílias, muitas vezes incidem, né? E, obviamente, a gente pode dizer que tudo incide. A qualidade da alimentação, né? A qualidade do sono, do relacionamento familiar, né? Das condições que aquela família vive, né? Se tem uma pessoa enferma na família, se tem uma condição, né, de ter alguém que, né, dentro daquilo que é o emocional da criança, de alguma forma tem um impacto. Aí, naqueles casos de violência, né, violência sexual,
Ontem nós tivemos, né, no dia 18 de maio, Dia Nacional de Enfrentamento, né, do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes, e a gente vê o quanto isso é presente, né? Muitas vezes até cultural, né? E muitas vezes assim invisível na realidade dessas crianças. Então, a gente tem dentro daquilo que é o nosso fazer, dentro daquilo que é o nosso saber, uma característica que é como se assim abrisse um leque de outras ações, porque esse enfrentamento aqui, né, faz com que a gente abra aí um leque de ações no sentido de fazer com que a gente tenha essa oportunidade, né, de construir a nossa prática dentro das escolas, sem precisar espraiar para o campo da psicologia, né? Porque assim a gente não pode também, assim, por exemplo, essas questões de saúde mental, né? Uma colega vai falar, mas quer que eu fale sempre de depressão, não sei o que lá. Mas, olha, você pode até falar da depressão, né? Daquilo que são, né, os aspectos que incidem sobre as condições de vida, né? A incidência, mas falar ali, né, de processos psicológicos que deflagram a depressão, isso não é papel do serviço social. E a gente também, né, precisa estar muito atento para que nessa imprecisão que eu me referi aqui, né, no slide anterior, né, para a gente também não trazer aí assim, cruzar essa fronteira, né, do campo do saber. Uma coisa é construir uma prática interdisciplinar, né? A outra coisa é avançar os muros do saber para desenvolver uma prática que não é própria do serviço social, né? E a gente sabe que dentro dessas contribuições, né, a gente vai agora mapear muitas vezes demandas que foram negligenciadas e invisibilizadas, né? Como o exemplo que você estava falando aqui, a colega estava falando aqui no início, né? Que ela chegou numa escola e queriam fazer uma divisão de salas entre os que aprendiam rápido e os que tinham mais dificuldades, né? De repente era uma prática que se tinha naquele lugar, né? Eles simplesmente lidavam com aquilo como sendo possível e plausível, né? Até que chega lá a voz do assistente social e fala: não, gente, isso não pode acontecer, né? E aí é muito difícil, né? Porque eu estava falando aqui que a gente não está tendo nem a oportunidade, né, de planejar, construir, fazer uma prática mais elaborada. A gente já está entrando aí, apagando incêndio, e a gente começa, né, a buscar e lidar com essas demandas que muitas vezes eram negligenciadas e invisibilizadas. Então, é algo que a gente precisa trazer para cima, né? Aquilo que, põe lá na outra sala. Não, é igual colocar debaixo do tapete. Não, a gente, né, se é a melhoria do processo da aprendizagem, precisa ir lá na ferida, né, naquilo que está sendo negligenciado e invisibilizado. E demandas que esgotam os professores, né, e demais da equipe pedagógica, pois não sabem lidar com a realidade. Né? Assim, eu volto aqui ao nosso primeiro slide. Não é atribuição exclusiva do assistente social. Agora, se a gente está lidando com um grupo, né, que a gente sabe que está esgotado, né, que está assim, saturado, lutou durante muitos anos ali com aquelas demandas dentro das escolas que, né, exauriram ali as forças e, mais do que isso, exauriram as crenças. Porque hoje, né, a gente está lidando com um nível, né? Eu não quero entrar aqui na construção do nível dos professores, mas existem pesquisas que estão indicando que, assim, aquele ideal, né, de transformação por meio da educação,
aquele ideal, né, de contribuir com a história de vida de alguém, os professores já estão assim abandonando, né? Eles estão realmente assim muito pressionados por todo esse contexto, mas assim a gente não pode dar margem para o esgotamento, né, de determinados profissionais para práticas que são de exclusão. Isso não pode acontecer, isso não é justificativa, isso não legitima. Então, é muito importante assim, que a gente tenha esse mapeamento, né, daquilo que são os processos que criam tensionamento sobre essa melhoria da aprendizagem. Então, assim, como a gente sabe, né, que muitas leis elas são escritas, elas colocam aqui nessa amplitude, essa imprecisão ou ambiguidades, né, que terminam fazendo com que a gente tenha aí a condição, né, aí de construir fazendo. Essa é a realidade. Mas, assim, eu gostaria aqui de ouvir um pouco, tá? Vocês, eu vou até parar aqui a nossa gravação, porque eu quero agora escutar vocês nesses minutos aí, nesses 10 minutos que a gente tem de aula, para questões mais específicas do cotidiano de vocês. Vou parar aqui a gravação, tá? Quem está assistindo depois aqui da aula ao vivo, você pode também encaminhar suas dúvidas, dialogar comigo por meio do WhatsApp, do e-mail, você pode interagir comigo, tá bom?